Olá, eu sou o professor Pedro Henrique Gomes. Nesse vídeo, nós iremos conhecer a evolução histórica dos sistemas. Vamos passar pelos principais momentos que marcaram essa evolução e vamos entender os tipos de sistemas, ou seja, como eles se classificam. Se você gostar, não esqueça de dar aquele like. Isso nos ajuda a verificar se o conteúdo do vídeo está bom. Do mais, curte aí! Tudo começou em 4000 a.C., quando Jacó e Labão, personagens bíblicos, passaram a controlar seu rebanho de ovelhas. O Jacó era sobrinho do Labão. Tem alguns pontos bem interessantes nessa história, como o fato de Jacó ter casado com as duas filhas de Labão, por uma artimanha do próprio Labão. Pesquise sobre a vida desses dois, é bem interessante. Mas para a quantidade de ovelhas e as quantidades comercializadas. Sabiam até a quantidade de ovelhas com determinadas características. Quantas brancas, quantas com manchas pretas e por aí vai. Da história da humanidade. Um pouco depois, apenas 1000 anos de diferença, em 3000 a.C., os egípcios e babilônios passaram a registrar suas transações financeiras em pedras. Vocês certamente já devem ter visto alguma imagem, gravura em livro ou na internet demonstrando esses registros. Bem, aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe interessantíssimo. Existem várias histórias, várias evoluções humanas ocorrendo paralelamente. Essa passagem da história registra, além da evolução dos sistemas, a evolução dos que os egípcios passaram a utilizar a numeração com base 10, ou seja, 1, 10, 100, 1000 e assim por diante. Também nessa época, segundo os registros, surgiu o ábaco, que além de fazer parte da história da matemática, dá o pontapé inicial para a história da informática. Bom, mas para a evolução dos sistemas, linha dessa aula, a contribuição foi o registro de transações, como o controle das vendas diárias, pagamento de salários e controle de tributos. Quando falamos em tributos, já lembramos da contabilidade e as histórias vão se conectando, se misturando. Aqui nós encerramos o período antigo. Agora vamos para o período moderno. Em 1890, Frederick Taylor, o criador do Taylorismo, passou a estudar a forma como as tarefas eram executadas e começou a desenvolver a administração científica. O que é isso? Ao invés de deixar as coisas evoluírem empiricamente, intuitivamente, o Taylor passou a observar 5 princípios: análise e padronização das tarefas a serem executadas, seleção de trabalhadores aptos a executar as tarefas de acordo com o desenho previsto, treinamento dos trabalhadores selecionados, motivação unicamente salarial desses trabalhadores e direção da empresa. Cada uma dessas atividades era realizada obedecendo padrões científicos. Através da observação, ele identificava qual era a maneira mais eficiente de cumprir uma determinada atividade. E a partir dali, ele propunha que fosse feito sempre dessa maneira. Assim, ele acreditava que daria o melhor resultado. Daí, ele foi ordenando as coisas considerando as suas conclusões, buscando a melhoria da operação, promovendo a seleção, treinamento e enfatizando o foco nas tarefas. Para Taylor, o gerente pensa, o operário executa. Em 1900, Henry Fayol construiu o sistema de organização e centralização formal, também conhecido como teoria clássica da administração. Ele buscava a máxima eficiência, mas enfatizando a estrutura organizacional. A partir dos estudos de Fayol, surgiu a administração como disciplina e profissão. Fayol estabeleceu um conjunto de decisões características da administração, divididas em planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ele afirmava que os bons resultados eram fruto de previsão ou planejamento e métodos adequados de gerência. O método tornava os frutos inevitáveis. Segundo Fayol, os dirigentes deviam definir diretrizes, tomar decisões, atribuir responsabilidades e estabelecer metas, a partir das quais o desempenho da organização. Max Weber desenvolveu o sistema de burocracia empresarial. Ele pregava que os ganhos maiores vinham a partir da soma das partes. Ao invés de indivíduos, vamos pensar na sociedade como um todo. Primeiro pensemos nos objetivos e depois a gente adapta os processos para que eles sejam atingidos. Além disso, Weber aspirava a novos valores e novas exigências para as organizações. Acreditava em uma estrutura hierárquica e principalmente na burocracia. Essa burocracia desenvolvida por Weber acabou sendo exagerada em várias empresas e principalmente na gestão pública. Mas a ideia é criar algumas formalidades, ou seja, maneiras padronizadas de se comunicar consideradas oficiais. As normas ganharam um caráter legal. Foi estabelecida a divisão do trabalho, as atividades eram atribuídas aos cargos e não às pessoas. A autoridade obedecia a uma estrutura hierárquica, a estrutura da organização.
As rotinas e procedimentos passaram a ser descritos e documentados. O mérito para Weber deveria ser atribuído aos funcionários com melhor desempenho técnico. E ele trouxe também a preocupação. Só para finalizar, os sistemas podem ser abertos ou fechados. Isso varia em função da interação com o ambiente por meio das suas entradas e saídas. Os fechados, segundo alguns autores, são aqueles que possuem uma interação pequena com o ambiente. E o aberto possui uma troca, um intercâmbio maior com o ambiente que ele está inserido. O fechado é dito conceitual, porque, por definição, os sistemas são abertos. Também temos físicos ou conceituais, que são os abstratos. Físicos são compostos por equipamentos. Um computador, um hardware, por exemplo, é um físico. Abstratos são ideias, planos, um software. Adaptáveis ou não adaptáveis respondem às mudanças do ambiente. Isso ocorre através do monitoramento contínuo. Já os não adaptáveis não prevêem mudanças significativas a partir das mudanças do ambiente em que estão inseridos. Também podem ser permanentes ou temporários. Não possuem prazo preconcebido para deixar de existir. Um processo é um bom exemplo de sistema permanente, o que não ocorre com os projetos, pois eles possuem um prazo, uma data de término, e por isso constituem sistemas temporários. Você é um sistema adaptável por natureza, uma das condições responsáveis pela sobrevivência da nossa espécie. As empresas são sistemas abertos. E eu espero muito que você tenha compreendido o conteúdo desse vídeo. Se sim, se gostou, like. Não esqueça de assinar o canal para saber das novidades. Valeu!